que é o que é? Bebe água uma vez por semana, resiste bem ao clima seco e não tolera mais de um copo de água por vez. Se você se identificou, cuidado, porque a resposta era um cacto. Mas ao contrário dos cactos, nós seres humanos precisamos de muita água para nos manter vivos. Nesse vídeo você vai descobrir qual é a quantidade ideal de água que você deve beber, os malefícios da desidratação e se essa história de beber 2 litros de água por dia faz sentido. E fica até o final porque eu e a Marina, nutricionista e roteirista aqui na série de nutrição, vamos te mostrar várias dicas para qual que é a cor da urina que pode indicar que você está ficando desidratado. Afinal, precisa mesmo de tanta água? Qual que é a função da água no corpo? Lucrécio é um homem de 70 quilos que tem mais ou menos 40 litros de água no corpo. São 2 galões de água dentro dele. Essa proporção se mantém bem próximo dos 70 a 80% do peso corporal em homens, mulheres e crianças. 40% da água do corpo de Lucrécio está fora das células, distribuída pelos órgãos e compondo a parte líquida do sangue. Sem ela, o sangue seria viscoso e incapaz de fazer o transporte rápido dos nutrientes. A água fora das células também é responsável por formar a urina e eliminar as toxinas do corpo. Já os outros 60% de água estão dentro das células, diluindo os nutrientes e permitindo o metabolismo das moléculas que mantêm a gente vivo. Só que a água também está em lugares pouco conhecidos e com funções inesperadas, como a água das suas articulações, responsável por absorver o impacto dos ossos. Sem esse líquido, seria extremamente doloroso para Lucrécio fazer qualquer movimento. E além de tudo isso, uma das funções mais importantes da água e que tem relação com o quanto de água você precisa beber por dia é a capacidade dela controlar a sua temperatura corporal. Lucrécio foi curtir uma praia no litoral da Bahia e está há horas deitado sob o sol. Neurônios que compõem o seu termômetro interno detectam que a temperatura está subindo. Uma estrutura chamada hipotálamo, que fica no cérebro, percebe esse aumento e sinaliza para as glândulas que produzem suor que é hora de eliminar líquido para resfriar o organismo. Lucrécio então começa a suar, devolvendo o calor de dentro do corpo para o ambiente. E pessoal, acontece o contrário em um lugar muito frio. Os sistemas de alerta de temperatura do corpo disparam a tremedeira dos músculos para gerar calor e o corpo paralisa a produção de suor, retendo água desesperadamente. O suor é responsável por uma parte importante das perdas de líquido que a gente tem ao longo do dia. Quanto mais você sua, mais água você precisa repor. Um adulto saudável pode perder até 900 mililitros de água por dia, só em suor. E se esse adulto for um atleta, essa perda pode chegar até 2 litros por hora. Guarda essa informação, porque ela vai ser essencial para calcular qual que é a quantidade adequada de líquido que uma pessoa deveria consumir. Outra forma de perder líquidos é através da urina. Um adulto saudável pode perder de 1 a 2 litros de água por dia só em xixi. Isso acontece porque todos os dias os rins funcionam como um filtro, que garante que tudo vai estar em concentração certa na circulação. Quando você toma um multivitamínico sem estar com falta de vitaminas, o excesso do seu composto lá de A a Z vai ser eliminado pela urina. É por isso que os nutricionistas falam que você vai fazer xixi caro se tomar suplemento sem necessidade. Além do suor e da urina, o corpo ainda elimina líquidos através das fezes e até pela respiração. Independente de qual meio você perde mais água, uma coisa é certa: o quanto você toma de água vai variar de acordo com o que você perde. E assim, como a gente tem um termômetro para a temperatura interna, também temos um que mede a nossa hidratação. Quando as células do hipotálamo percebem a falta de água, o cérebro envia um sinal que você percebe como sede. Boca seca, dor de cabeça, cansaço, aquela fraqueza generalizada, sabe? Ao mesmo tempo que seu corpo te pede água, ele libera hormônios como o hormônio antidiurético, que vai reduzir a eliminação de água na urina. A urina fica mais escurecida, mais concentrada. É por isso, por exemplo, que a primeira urina da manhã é mais escura que as outras ao longo do dia, porque ao longo da noite você não repõe a água que você perde através da respiração e do suor. Como é que tá o seu xixi de manhã e ao longo do dia, hein? Comenta aqui embaixo. Nesse ponto você já tem quase todas as informações que você precisa para descobrir o quanto de água deveria tomar. Será que são os famosos 2 litros de água por dia? Tomar 2 litros de água é excessivo. Você se lembra dessa notícia, galera? No final do ano passado, eu e a Marina discutimos em uma live que a notícia foi uma má interpretação de um estudo científico. Na verdade, o estudo que deu origem à notícia sugere um modelo mais exato para prever o quanto que cada pessoa precisa de água. Porque assim, as quantidades variam muito de pessoa para pessoa. E sim, em algumas situações, 2 litros pode ser mais do que o necessário. Só que na maioria dos casos, 2 litros não é suficiente. Para descobrir a quantidade ideal de água que uma pessoa deve beber, os pesquisadores mediram a quantidade de água perdida por dia em 5.604 pessoas. Além desse número alto de participantes, o que dá qualidade para o estudo, eles ainda conseguiram pessoas com hábitos bem variados de 26 países diferentes
o que ajuda ali a corrigir as diferenças culturais e de consumo de água. Ou seja, é um estudo bastante relevante, considerando que a recomendação de tomar 2 litros de água era baseada em estudos genéricos, com poucos voluntários e que não serviam para todo mundo. E o resultado de quanto de água você deve beber por dia é... Calma lá que a gente vai traduzir isso para você. Essa equação significa que o quanto de água você deve beber leva em conta o nível de atividade física, o peso corporal, o sexo, a umidade de onde você mora, a altitude da sua cidade, se você é atleta, sua idade e a temperatura do ambiente. Tudo isso para descobrir quanto de água você perde, para estimar com mais certeza o quanto de líquidos você deveria consumir. Sim, os cientistas fizeram uma equação para isso. 2 litros pode ser ideal para uma mulher com nível de atividade física moderada que mora em um lugar com clima ameno, assim como pode ser muito para a mesma mulher que mora em um local frio e é sedentária. E por fim, esses mesmos 2 litros podem ser muito pouco para um homem atleta que mora no Rio de Janeiro. Sacou? Os pesquisadores não atacam em nenhum momento a recomendação dos 2 litros de água por dia, mas é impossível dizer que 2 litros é a quantidade ideal para todo mundo, já que os resultados do artigo mostram que as perdas de água podem variar de 1 até 4 litros. Além disso, o artigo traz a importância de repor os líquidos de acordo com o que é perdido, tanto com alimentos quanto com bebidas líquidas. Afinal, alguns alimentos como frutas e vegetais podem ter em sua composição até 90% de água, como são os casos do pepino e do melão. Se uma pessoa consome bastante frutas e vegetais, ela pode ter até 50% da recomendação de líquidos diária atingida com alimentos. Uma coisa é certa, todas as descobertas desse artigo trazem dados importantes para que, pouco a pouco, as diretrizes de nutrição sejam atualizadas e fiquem cada vez mais individualizadas e corretas. Mas caso você não queira ficar com uma calculadora aí do seu lado, uma forma simples de você descobrir quanto de água você precisa beber é seguir a recomendação do Instituto de Medicina de 2006. Essa recomendação orienta que a gente deve consumir no mínimo 35 ml de água por quilo de peso. Faz o seu cálculo aí. Mas atenção, pessoas com nível alto de atividade física que perdem mais água pelo suor podem precisar repor muito mais, até 50 ml por quilo de peso. Desde 2006, essa recomendação já diferenciava a quantidade de líquidos de acordo com seu peso, faixa etária e sexo, além de propor metas diferentes para gestantes e mulheres que estão amamentando, visto que elas perdem mais água. E agora que você já deu o seu like para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou te passar 7 dicas rápidas da Marina para que você não tenha mais problemas para beber a quantidade certa de água. Número 1. Confia no seu corpo. Ele é equipado com sensores que retêm ou eliminam água quando necessário. Se você não atingiu a recomendação de água em um dia, você não vai morrer por isso. Número 2. Observe os sinais que seu corpo dá. A sede não é silenciosa. Ela geralmente é acompanhada de boca seca, pele ressecada, dor de cabeça, cansaço e até tontura. Se você sente esses sintomas diariamente e toma apenas uns goles de água ao longo do dia, liga o sinal de alerta e coloca uma garrafinha do lado da mesa do trabalho. Número 3. Observe a cor da sua urina. É comum que a primeira urina da manhã seja mais concentrada, com a coloração de um amarelo forte. O ideal é que ao longo do dia ela vá ficando cada vez mais clarinha, quase transparente. Se ela segue escura ao longo do dia, pode ter certeza que falta água. E se ela tiver cores diferentes, como castanho, verde, rosa, preto ou com espuma, procura um médico para investigar o que pode estar acontecendo. 4. Prioriza alimentos in natura e pega leve no consumo de industrializados. A maioria dos alimentos in natura são mais hidratados, eles têm mais água do que os industrializados, que costumam ser mais concentrados em calorias e ter menos água. Em especial, capricha no consumo de frutas e vegetais em geral, que isso já vai ajudar você a hidratar o seu corpo. Número 5. Por mais que alimentos como sucos e refrigerantes também sejam líquidos e contribuam para te hidratar, confiar a hidratação em bebidas calóricas pode aumentar muito o consumo de calorias no dia, levando ao ganho de peso. Por isso, é melhor se acostumar com a água pura. Se você não toma nada, comece a tomar alguns goles ao longo do dia, um copo ao acordar e por aí vai. Número 6. Não confia 100% da sua hidratação em bebidas com ação diurética. Café, chimarrão e chás diuréticos como cavalinha, chá verde e hibisco contribuem para a hidratação, mas ao mesmo tempo eles têm uma ação diurética, que sinaliza para o corpo produzir mais urina e liberar mais água. Por isso eles não hidratam da mesma forma que a água pura. E número 7, utiliza a fórmula de 35 a 50 ml por quilo de peso para descobrir o quanto de líquidos você deve ingerir e prioriza a água do filtro para atingir essa meta. E se você está com hábitos de vida diferente do que é comum para você, como por exemplo você começou a fazer um exercício, o ideal é procurar um nutricionista para fazer o cálculo individualizado para o seu caso. Não tem fórmula geral que caiba para todo mundo, pessoal, mas uma coisa é certa:
Você não é o cacto, por isso você precisa de água para sobreviver. Se você se sente constantemente cansado, a primeira coisa que você tem que pensar é de se hidratar corretamente, antes de você suspeitar de qualquer outra coisa, como deficiência de nutrientes. E consulte um nutricionista para sempre ter um apoio nas suas decisões e não entrar em dietas milagrosas, como a famosa dieta low carb, que eu expliquei nesse vídeo aqui. Um grande abraço, vai encher sua garrafinha de água e eu te vejo no próximo vídeo em 30 segundos. Tchau!